Bom dia, nono ano. Tudo bem? Bom dia. A nossa pauta referente ao dia de hoje, exercícios das páginas 55 a 61 da apostila, e a tarefa, as páginas 10 e 11 de produção de texto. Ok? Então, vamos lá, apostila na página 55. Na página 55, ontem nós conseguimos ler o texto e realizamos os exercícios da página 56, ok? Então, daremos sequência na página 57. Cenário poético da África. Aquela era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. Mia Couto, na obra Cada Homem é uma Raça, na voz do personagem Tiago, do conto O Bondeiro que Sonhava Pássaros. Eu vejo a literatura abrir-se para o universal como uma grande rede que se alarga, não só aquela poesia rotulada, engajada e de combate. Ela está a abrir-se para o mundo aos sentimentos humanos, a reflexões profundas e filosóficas. Carmen Lúcia Tindon. O que vocês observam nesta imagem? Desse cenário aí da página 57. Parece que a árvore está Como são essas árvores? Olha o que ela disse lá na frase. Aquela era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. Os galhos da árvore, lembra, né? Uma raiz, não lembra? Então, está sendo comparado aí a imagem, a frase dita por Mia Couto? Está, né? Então, nós temos aí a imagem de umas árvores que parecem que os seus galhos, né, faz lembrar as raízes. Página 58. Vamos bombazar? Ou melhor, fabular sobre a mais intrigante árvore da África? Em grupos, observem e comentem a foto. Ali estão eles. Os baobás, imponentes, misteriosos, sagrados e inspiradores de ritos, lendas e poemas. Então, olha só, essa árvore que nós acabamos, né, de observar nessa imagem, chama-se o quê? Então, olha ali ao lado. Um baobá, nascido no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, inspirou o escritor Cientes a desenhar as aquarelas e a criar uma deliciosa passagem na obra O Pequeno Príncipe. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes do baobá. O solo do planeta estava
infestado. Nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba se rachando. Então, olha só, ele aí nos apresentou, disse que esta árvore, né, ela inspirou o escritor e temos aí a passagem do Pequeno Príncipe. Dulce é um continente atrasado, guerra e habitado por povos miseráveis, famintos, doentes, primitivos e praticantes de ritos amaldiçoados, vivendo em um cenário de paisagens naturais exóticas, selvagens e inexploradas. Essa representação estereotipada é resultado principalmente de desinformação e do etnocentrismo que dominou a relação, sobretudo da Europa com a África. De que forma a desinformação e o etnocentrismo contribuem para o perigo de uma única história, como lembra a escritora nigeriana Chimamanda Adichie? Então, olha só. De que forma a desinformação e o etnocentrismo? O que é um etnocentrismo? O que vocês sabem sobre isso? Alguém sabe? Hã? Olha ali. A perspectiva etnocêntrica configura-se quando o eu ou o nós é pensado como verdadeiro, real ou melhor, sinônimo de avanço, modo de vida ou regras superiores, enquanto o outro é visto e pensado como algo exótico, excêntrico, anormal, primitivo, enfim, né, inferior. Então, vejam só, quando eu falo de etnocêntrico, é quando considera o seu grupo, né, o mais importante dos demais. É quando o eu, o meu, o meu grupo faz, como diz ali, é sempre o que fala a verdade, é sempre o melhor. Não foi isso que disse ali? E os outros são sempre o quê? Inferiores. Tá? Então, olha só o que eu tenho aí. De que forma a desinformação e o etnocentrismo contribuem para o perigo de uma única história? O que eu tenho aí? O que eu posso afirmar sobre isso? Que como ele acha que o outro sempre é um inferior, então a história de um povo, a história de alguma situação, ou até mesmo, isso daqui é vermelho. Não, a minha chefe lá falou que é roxo, né? Eles sempre são portadores da verdade. Não é assim que ele está falando? Isso atrapalha, não atrapalha? Porque nós teremos uma única verdade, sempre uma única história a ser contada, eu não ouço o outro, eu não absorvo certas informações do outro, é só aquela ali naquele mundinho. E isso contribui o perigo de uma única história. Por quê? Só tem aquela história. Não tem outra, não tem um complemento. Né? Nós não falamos assim, nós temos que ouvir os dois lados, as duas versões da história. Aqui não. Aqui não pode. Certo?
As literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de combate, rotulada, como aquela produzida por escritores que se colocavam entre dois mundos, a sociedade colonial e a sociedade africana. 3. Os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra viva. Explique um possível sentido da expressão em destaque. Para você, o que significa verdadeiras bibliotecas da palavra viva? São pessoas com experiência de vida, histórias, pensados. O que vocês entendem por essa passagem? Eles são contadores de histórias, não são? E também são o quê? Transmissores, eles transmitem o quê para nós? Conhecimento da ciência, da arte. E eles conservam o conhecimento de sua comunidade. Tá? Então, em cima disso, você produz aí a sua resposta. Então, são contadores de história, transmissores de conhecimentos, né? Conhecimentos da ciência, da arte. E eles conservam vivo o conhecimento de sua comunidade. Ok? Atualmente, as Áfricas e suas sociedades da palavra chegam até nós pela escrita em língua portuguesa, por meio da literatura e da poesia de escritores como Mia Couto, moçambicano, onde Jacques Angolano, Alda do Espírito Santo, santomense, Pedro Corsino de Azevedo, cabo-verdiano, e Agnello Regala, guineense. Então, Massa Macam de Abaté, um dos criotes mais importantes do nosso tempo, compara o criote à cora, instrumento de 21 cordas. As 7 primeiras tocam o passado, outras 7 o presente, e as últimas 7 o futuro. Por isso, o griote é testemunha do passado, cantor do presente e mensageiro do futuro. Na literatura, o telurismo refere-se à atmosfera narrativa. Os temas sociais e as relações entre o indivíduo e a sociedade que o rodeia são característicos da tendência telúrica. Página 59. Os textos apresentados a seguir põem uma mini-antologia. São uma provinha dessa produção instigante e saborosa. 4. Você sabe o que disse na escolinha a menina propícia a equívocos? Faça uma leitura silenciosa do poema Errar.
deixando-se surpreender pela linguagem de Mia Couto. Depois, em grupo, explorem as possibilidades de dizer o texto em voz alta. Vamos lá. Errar. Na escolinha, a menina, propícia a equívocos, disse: masculino de noiva é navio. Repreenderam, riscaram, descontaram. Ai, obrigada. Obrigada. Mas ela estava certa. Noivados são mares de barcos pares. O poema Errar evidencia algumas características da poesia de Mia, como a criatividade e a inventividade. Transcreva as passagens que mostram essas características. Então, nós temos que transcrever. Vamos grifar ali no texto, né? Quais são as passagens que mostram aí essas características? A criatividade e a inventividade. Quais as passagens que vocês encontraram? O que vocês acharam? Onde ele fala lá, masculino de noiva é navio. E onde eu tenho aí um lirismo de criatividade? Noivados são mares de barcos pares. Então, vocês grifarão aí esses 3 versos. O primeiro, masculino de noiva é navio. E depois, noivados são mares de barcos pares. Grifaram? Pode colocar aí o número 5 para saber que é da questão 5. 6. No poema Errar, o leitor é surpreendido com o aposto, propícia a equívocos, que explica de que menina se trata. Experimente substituir o aposto, mandando o sentido do texto, mas usando uma linguagem mais coloquial. Então, nós temos que substituir o aposto, mantendo o sentido do texto e deixando aí, usando uma linguagem mais coloquial. O que nós podemos colocar? Vocês acharam que é propício? Sabem o que é propício? Significado de propício. Eu sei, mas eu não sei explicar. Que é algo certo. Adequado, conveniente, oportuno, favorável. É isso? E o que é equívoco? Engano, deslize, incorreção. Então, vejam só. O que nós temos que fazer aí? Você deverá olha, a escolinha menina propícia a equívocos disse. Então, no lugar de propícia a equívocos,
você terá que colocar uma forma mais coloquial no texto. Você copiará aí o primeiro verso, o segundo verso, e o terceiro verso você trocará essa linguagem que aí está. Na escolinha, a menina... no 6. Poderia ser assim, a menina propicia a equívocos. O que nós poderíamos colocar? Favorável a enganos, a lapso, né? Poderia ser isso. Ela é favorável, né? Ela algumas vezes comete sem intenção, favorável a erros, a lapso, a deslize, a incorreção. Pode ser favorável a deslizes, professora? Pode. São os significados, né? Sete. Qual é a crítica implícita no quinto verso do poema? Repreenderam, riscaram, descontaram. Qual é a crítica que nós temos aí? Ao sistema escolar, não é? Por quê? Porque muitas vezes... Não, você está errado. Né? Não chega, olha, não é assim. O que você acha de nós mudarmos? O meu filho, ele está no primeiro ano. E eu acompanho as tarefinhas dele. Aí ele fazia, vamos supor, a letrinha V. Parecia mais um R do que um V. Aí eu ia lá e falava assim para ele, Davi, ó, olha aqui a mamãe. Aí eu peguei e fiz no papel o R e o V. Qual letra que você quis escrever? Ah, o V. Aí ele mostrava. Falei, mas você escreveu o R ou o V? Qual que está aparecendo com a que você fez? Aí ele mostrou o R. Falei, então, olha só, vamos arrumar. Vamos para ficar mais bonitinho o seu caderno e você aprender a fazer o certo. Aí, agora ele faz o V certinho. Por quê? É uma crítica relacionada a isso. Porque se fosse, de repente, até mesmo na sala de aula, para você falar, não, apaga isso. Tá errado, não é assim que faz. Você não tá vendo? Não. Vamos apagar, vamos fazer de novo. Então, o que ele fez aí? Uma crítica a quem? Ao sistema escolar. Tá? Então, na 7, ao sistema escolar.
8. Releia a afirmação da menina. Masculino de noiva é navio. É possível deduzir que a forma lúdica de olhar para a palavra noiva, a resposta da menina é quase uma piada e arrancaria risadas na sala de aula. Desencadeou o poema? Justifique sua resposta compartilhando com os colegas. Então, é possível nós afirmarmos, né, que essa forma que ela utilizou de trocar as letras, né, de navio, formar noiva, de noiva formar navio, o que ela fez? Ela trocou a ordem da vogal A e da vogal O. Não foi isso? Então, isso que ela utilizou desencadeou o poema através disso, através dessa troca da ordem das vogais, fez com que fosse produzido este poema, desencadeou o poema? Sim. Por quê? Por quê? Porque ela brincou com as letras, né? Porque ela brincou com as letras da palavra noiva e chegou a palavra navio. Ok? 9. Proponha a um colega que crie um poema a partir de uma palavra oferecida por você. Pense em uma palavra especial, como uma peça teatral, que lhe possibilite brincar com o sentido dela. Ambiguidade, polissemia, homonímia e etc. Do mesmo modo, elabore um poema a partir de uma palavra escolhida por esse colega. Compartilhe sua criação com a turma. Como nós estamos cada um, né? Temos alguns lá em casa, temos alguns aqui na sala. Eu não tenho como fazer essa troca. Ah, Isadora, faça um poema com a palavra natureza. Ana, Rafaela, porque seria legal nós estarmos juntos, dividir em duplas e para dividirmos. Vai escolher uma palavra e fará um poema, um poeminha. Pode ser um poema, professora, bem simples, que nem esse da Mia Couto? Pode. Pode ser o meu poema com 4 versos? Pode. Mas tem que ter, lembra lá? Rima. O que eu tenho que ter? Ambiguidade das palavras. Certo? Então, coloque em cima assim para mim. Qual é a sua palavra? Na primeira linha. Por exemplo, eu quero falar sobre o álcool gel. Então, escreve lá, álcool gel. Sobre a natureza. Natureza. Vocês farão este exercício, eu darei aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Depois, eu farei com vocês o número 10 da página 61, aí eu quero ver os dois em uma única foto. Tá? Então, faço 9, hora que der o tempo, nós faremos o 10, e aí eu olharei os dois juntos. Alguma dúvida? Nada de plágio, hein? Cada um produzindo o seu.
Terminamos? Terminamos. Não, eu morria. Nono ano, vocês terminaram o poema? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim? Sim, professor. Ótimo, obrigada por responder, Gabriel. 10. Mia Couto fala sobre sua primeira lição de poesia. O escritor moçambicano conta como suas experiências da infância o ajudaram a ver a beleza da história por trás dos objetos comuns. Lixo jogado pelas janelas do trem, que o pai garimpava, e fala sobre a importância dessa capacidade. Ver a beleza garimpar para os poetas. O autor exalta o processo de encantamento com aquilo que não é, em princípio, dotado de valor. Inspira-se na experiência poética de Mia Couto ao observar o pai catando desutensílios, resignificando e dando brilho a eles. Passa esta experiência. Durante uma hora, cate objetos em uma calçada e reúna-os em uma caixa. Depois, organizem-se em grupos e olhem detidamente essas coisas. Imaginem uma história que tenha relação com alguns dos objetos encontrados e elaborem um texto em verso ou em prosa para contá-la. Então, vejam só. Eu não vou pedir para vocês irem lá na calçada, lá na rua, né? Lá no pátio e ficar catando lixo. Então, o que vocês observem aí na casa de vocês, aqui na sala de aula? Observa os objetos que estão ao seu redor. E depois você produz aí, pode ser um verso, né? Um texto em verso, ou seja, um poema, uma poesia, ou um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Divididos em parágrafos. Tá? Contando a relação com alguns dos objetos, né? Imagine uma história que tenha relação com algum dos objetos encontrados e elaborem um texto. Então, por exemplo, a garrafinha da Tupperware. Você contará uma história que você conhece, que a sua mãe queria muito comprar uma dessa, ou a vizinha pegou emprestada e nunca mais devolveu. E contará essa história em forma de um parágrafo ou em um poema, dividido em versos. Certo? Alguma dúvida? Sim, um objeto. Eu dei o exemplo, a garrafinha da Tupperware. A senhora também achou, antes de ver, que Mia Couto era uma mulher? Eu também. E depois eu pergunto. Certo? Alguém tem alguma pergunta que não entendeu? É para fazer sozinho, então, a 10, né, professora? Isso, você tem que contar a história. Seja através de parágrafo ou através de versos.
Ok, Ítalo? Você chamava dele, mas a vida dele era minha. Ok. Lá? Qual que já escolhe? Esquecido da escola. Se alguém fizer uma história, me fala pra mim. Fizer o quê? Se alguém fizer uma história, me fala pra mim. Já criou a sua, Adriane? Criei, mas ela pagava com você. Ai, ai, ai. Todo dia, né, Ana? Isadora já fez, Isadora? Sobre o quê? A 10. Oi. Uma história que aconteceu faz uns 2 anos atrás. Sobre uma panela bem grande assim, desse tamanho. Praticamente desse tamanho. E minha mãe pensou com a vizinha dela. Eu fiquei assim. Não, sabe o que a vizinha fez? Ela usou a panela. Aí uma outra vizinha pediu emprestado a panela. Aí ela emprestou. Então, sobre a panela. Então, escreve aí, panela. Acho que vai parar a panela. Não podia entendeu? Eu coloquei no fogo. Eu também. Daí, outra vez eu comprei a panela nova dela, que é aquela panela da frente direita. Eu coei a banha quente na primeira de plástico dela. Daí eu achei muito legal, porque me deu bem o copo novo dela, que não tinha funcionado. Metade das calças da minha mãe foi pro chão. Foi bem fácil também. Nossa, tão fácil que eu já comprei com pedreiro. Vai ficar sem cerveja. Deve ter dado, sabe? Eu
Também lá fora. Consegui fazer tanta coisa. Sabe aquele Até a porta eu shopping? já peguei. É, eu também. Sabe aquele shopping lá? Que você também assim, chegou por lá, você vai ver que a gente comprou a cor que veio lá, mas lá dentro. Terminaram? Se estão conversando é porque terminou. Hã? Se é um verso, sim. Pode ser parecido com o da Mia. Do Mia. Tava, né, procurando alguém de CG e né? Mia, sei lá. Já tá escrito aqui, né? Será? O que tá falando isso aqui? A mãe dele. Aí eu achou que era menino, não deu tempo de colocar, né? Mas se minha culpa. Ah, eu escrevi Mia, eu ia escrever muito, eu escrevi Mia. Vai pôr no título dele, tem que pôr no título, né? Meu Deus. Invocado. Pronto, você não é um objeto, né? Não, é uma pessoa. Ai, meio dividida essa vez. Ó, é tão bom tudo juntinho. Obrigada, Gabriel. Mas é o próximo dia. É. Mas essa cor das pessoas, da nossa mulher. Gostei. Ah, que legal. Deve ser. Essa finalmente uma bonita, né? Você repetindo desde o primeiro ano, as mesmas cores. Nossa, não veio mais É fácil. verde, laranja, vermelho e. Professora, por que a nossa não veio mais fácil final? Isso aí não é pergunta que eu sei te responder. Uma palavra que rima com necessário. Necessário. Sim. Os professores falam que eu continuo também. Pagar para trabalhar? Os alunos falam. A gente paga para estudar. É porque a gente leva pra casa. Né? A gente pode falar disso, né? É para quem Aham. quer. Água que quer. Você fala tudo. Finalizaram? Quem finalizou pode encaminhar para a professora. A foto do 9 e do 10. Pensar em uma palavra muito necessária. Pode ser só fácil, né? Eu nunca escrevi essa palavra, eu não sei. Qual que é o significado dela? Vamos lá, já recebi de uma aluna.
Terminando, eu quero foto do exercício 9 e do exercício 10. Vou contar sobre borracha. Você já escreveu o tema que Eu amo bastante também. Nossa senhora, pior ali. vai ter que escrever no texto. Eu não sei É que o Bruno volta com a raiva. Eu consegui fazer também. Isso mesmo. Eu sou um objeto, tá ligado? Mano, você percebeu que uma pessoa. Você já fez, Ana? Então, pensa e para de conversa. Pode ter mais parada? É um texto. Deixa eu só dizer.
Vamos lá, apenas 4 alunos dos online me enviaram a atividade. Vamos lá. Eu já passo olhando de vocês também. Tá? A gente vai falar. Nossa, ela trabalha no centro? A senhora vai ficar aqui no centro? Por quê? Você vai trazer para mim? São nos 2 últimos tempos. Terminou, Bruno?
primeira vez, eu deixei que eu não queria pra comer isso. Primeira vez. Queria marcar essa tira, não satisfações. Então vamos lá, eu darei sequência. Vamos lá, eu olharei o dos colegas que estão aqui em sala e a hora que eu retornar eu já darei sequência aos exercícios. Lógico. Por quem que eu começarei? Você é a primeira. Poxa, eu tô no meio, vai começar pelo meio? De teatro. Assim. Segura. O meu ficou muito. Sei lá, nem rimou. Essa letra, hein? O seu faz muito texto. Eu ia fazer falando sobre o Bruno Luciano, que tem os dois lugares na secretaria. Eu roubar material, não. Os dois me roubaram material, eu ia fazer sobre os dois. Roubei material seu. Nossa, a Adriane nova, amo o Bruno Luciano. Então, quando eu marco a peça, Luciano, eu vi acompanhando sem cor, aí eu falei, Sério? Essa história, você tá casado? O meu irmão desceu no chão, ele pegou e falou assim, que legal mesmo, ele já não. Aí eu vi ele que andando no escuro. Levei. Aí eu falei, Luciano, você pegou, você viu? Eu vi mesmo que você como é essas coisas? Acho que essas coisas. Não, não tem nada aqui não. A pessoa deixa a pessoa, olha, você ela já está. Arbítro. Olha, tem história da pessoa. Olha, tá aqui mesmo. Ah, lembrei. Eu tava pensando em tirar uma cabeça assim, jogar pro baixo, assim, Nossa, eu falei na mesma, acho que eu tava muito. Coloquei mais. Você leu a minha, professora? Eu acho que não. E eu tô? Deixa eu ver. Mano, meu. Você já até fala, mano. Não. Você não sério. Não foi esse que eu vou fazer na atividade da aula passada. Que ele tá vendo quem é, mano, se você voltar, eu não fica vazado. Ô, Pro, deixa eu deixar um pouquinho ali. Aqui eu apareceu o nome e aqui eu coloquei não é como se eu tivesse pegado. Exemplo, a mentira. Letra maiúscula. Ah, o professor mandou. Mandou na aula dele, ele mandou bem assim. Começamos os planos, sei lá o quê. Primeiro pela terça sexta. Sou uma É Fabi. Não, é sério, te mando só. Eu tenho. Eu adicionei todo mundo assim. Nossa, eu tinha que adicionar o grupo que eu adicionei todo mundo.
Eu já tô pronto, eu tenho comida. É engraçado ver o carro ficar bravo. A única coisa que eu tenho é uma calça preta, uma calça jeans preta e uma... A única coisa que eu tenho é um chapéu. Qual? Tá, não, Mônica, você nem pesquisa, mano. Se você for, Deu conta? se você for ter... Dando sequência, por favor, vamos lá. A tarefa, página 62, página 63. Alguma dúvida?
em relação aos exercícios? Número 11, estava falando ali, encontramos também o menino propício a erros, né? Falando aí que era para você ler o texto ao muro. No 12, estava explicando para você, primeiramente, fazer uma leitura silenciosa e depois uma leitura em grupo. Na 13, realize um levantamento das rimas desse poema, verificando se elas existem. Faça o mesmo com a métrica e estrofação. Então, vamos lá. Quando eu digo rimas, que são as rimas do poema? Palavras que se completam. São as palavras que terminam com as mesmas. Quando elas rimam entre si, né? Por exemplo, eu tenho no texto rimas? Eu não tenho rimas nesse texto, né? Eu tenho aí... Então, não há rimas. Tem estrofes? Sim. Quantas? Um monte de estrofes? Não. Isso daí vocês já viram comigo lá no 7º ano o que é estrofe, o que é verso. Eu tenho conjuntos de versos separados aí? Eu tenho espaço entre alguma linha e a outra? Eu não tenho. Lembra que isso aí eu já expliquei? Verso, cada linha de um poema. Estrofe, conjuntos de versos. Eu tenho separado ali 3 versos, um espacinho, mais 3, um espacinho, mais 3. Eu não tenho. Então, eu também não tenho o texto, né? O poema dividido em estrofes. Não tenho rimas, não tenho aí estrofes. Os versos, vocês observem que os versos são cada um de um tamanho. Eu tenho uma padronização dos versos? Não, os versos também não têm uma padronização. Então, é isso que vocês deveriam responder aí no número 13. Poderia usar uma única resposta para o A e para o B. Não há rimas, não tem estrofes, e os versos não são padronizados. Verso e estrofe, vocês já estudaram, gente? Número 14, você deveria observar. A palavra principal, um adjetivo, provoca estranhamento, porque esperamos uma forma adverbial. Experimente substituí-la pelo advérbio correspondente e comente o resultado com os colegas. O que aconteceu com os versos? Advérbio, vocês já estudaram também. Então, você deveria trocar aí pelo advérbio correspondente de principal. O que vocês fizeram? É principalmente, né? Causaria estranhamento? Não. Então, troque ali, mas o que intrigava mesmo mais a nossa atenção, principalmente, era a altura do muro. O que aconteceu com os versos? Não causaria estranhamento.
poderia trocar o era, tipo, colocar o era antes do principal, por exemplo, era principalmente a altura do mundo? Não. Ele só quer que você troca principal pelo seu advérbio. Então, não causaria estranhamento. E agora, número 15. Que língua portuguesa é essa? Que língua portuguesa que é essa? Infantil, ingênua. A 16 era para você ler em voz alta, né? Era para ler em voz alta? Não, mas silenciosamente não tem nada a ver? Não. Leia o poema silenciosamente. Esse é um texto para ser lido de forma pessoal. Depois, as palavras devem ser ditas em voz alta. Então, você deveria fazer ao menos aí 2 vezes, né? A leitura silenciosa e depois em voz alta. E no 17, nesse poema são criadas imagens que voltam sobre si mesmas. Veja como isso acontece no primeiro verso. O tomate e a vermelha mundos. Mostra que você captou a forma de construção do poema e cria uma ou mais imagens para o verso. Folha é parede verde. Cria um neologismo se achar necessário. Palavra ou expressão nova em uma língua. Então, o que você deveria fazer aí nesse exercício? A folha esverdeia paredes. O que eu poderia falar sobre isso? Uma folha liberando a sua cor para a parede ficar verde. A folha empareda verdes. Uma parede feita de folhas. Era isso para vocês desenharem. Só isso. Agora, essa unidade este capítulo dessa unidade da apostila é você interpretar e com seus sentimentos. Tá? Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, professora. Nenhuma dúvida? Ok. Como eu estava explicando, os 2 alunos que me enviaram durante a explicação, eu estarei olhando agora a atividade, ok?
Professora, Ítalo? Alguém me chamou? Oi. pode sair já que terminou? Não, nós faremos a página 64. Nós temos bastante tempo ainda de aula. Vamos adiantar. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos por base o poema Aprendizagem. O poema é constituído por metáforas. O que é metáfora? Figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. Ou seja, por exemplo, se eu falo assim para você, você é um sol. Você é o meu raio de sol. Eu quero falar que você é o quê? Você é minha luz, você é a minha alegria, não é? Eu não estou comparando você ao raio de sol. Então, isso é uma metáfora. Tá? Alguma pergunta? Ainda alguém ficou sem entender? Não? Então, vamos lá. Escolha um verso em que essa figura de linguagem se faz presente, traduzindo-a para um grupo de colegas. Lá no texto que nós lemos, aprendizagem. Vocês observem aí que todos os versos são constituídos por metáfora. Todos os versos deste poema Aprendizagem têm aí metáfora. Então, você pode escrever aí, né? Que todos os versos do poema são constituídos com metáfora. Apenas um dos versos do poema não está em ordem direta, isto é, não apresenta a estrutura sujeito mais predicado. Que verso é esse? Reescreva-o na ordem direta. Então, qual é o verso que eu tenho primeiro o predicado e depois o sujeito? A alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. Copia lá. A alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. Que verso é esse? Então, você tem que colocar aí qual é o verso. E agora você tem que reescrevê-lo em ordem direta. Como ficará em ordem direta este verso? Biolabirinto é
alcunha de qualquer jardim. Biolabirinto é alcunha de qualquer jardim. O que é alcunha, professora? Tem aqui. Características físicas. Um dos versos do poema apresenta um neologismo. Que neologismo é esse? O que é um neologismo? Palavra inventada. E qual é a palavra inventada que eu tenho aí? Tuberculiza. E através de que ideia que ele formou essa palavra tuberculiza? Tubérculo mais enraizar. O que é um tubérculo? Vocês não estudaram isso em ciências? Não? Ah, duvido. Eu vou perguntar para a Adriana. Vou. Que eu lembre, não. Que eu lembro. Só tem essa aula, então. Não, você falou. Tubérculo se refere ao caule arredondado de algumas plantas verdes. Desenvolvem abaixo da superfície do solo como órgãos de reserva de energia. Cenouras, batatas inglesas. Só que ela nunca se referiu com esse nome, tubérculo. Lógico que sim, vocês que não prestaram atenção. Então, tuberculiza é tubérculo mais enraizar. Acho que era tuberculose também. Letra D. Uma expressão se repete ao longo do texto. Qual é ela? Uma palavra? Tem exagero, tem Precaução. O cheiro da terra. A expressão é o cheiro da terra. E qual foi a intenção do autor ao fazer essa repetição? Teve a ideia, teve a intenção de referir-se à sua terra. Qual que é a terra dele? A África. Quem está saindo da aula antes de acabar vai perder e depois vai falar que a professora não passou a atividade. Referir-se à sua terra, a África.
Vamos dar uma da sala do E alguns versos do texto iniciam sem artigo. Cite ao menos 2 exemplos em que sentido a exclusão do artigo definido contribui para o poema. Folha é parede verde para enxergar. Isso, folha é parede verde. Flor é outra narina de abelha. Alcunha de qualquer jardim. Esse folha é parede verde para os não chegar à continuação, né? Tem que escrever alcunha. Não, só folha é parede verde. E qual é o sentido de ter excluído estes artigos no início dos versos? Dar ritmo ao texto. Dar ritmo ao texto. Nós finalizaremos aí, ok? A tarefa de vocês, o caderno de produção de textos, página 10 e página 11. São exercícios de interpretação sobre bike iluminada. Nós teremos aí o que é acento denotativo da crase, exercícios usando crase, e sobre transitividade do verbo, ok? Alguma pergunta? Não? Então, bom descanso, até a próxima aula. Tchau, tchau.